Para não ser prolixo no conteúdo de hoje, eu quero ir direto ao ponto. Já que estamos falando em ir direto ao ponto, o tema de hoje, da nossa reflexão, do nosso insight, está ou vai girar em torno de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento aplicado de forma prática nos relacionamentos no cotidiano. Antes de darmos continuidade, eu sou Guilmar de Souza. E você, por favor, se possível, claro, evidentemente, se você se sentir bem, apresente-se, diga o seu nome, de que ponto do território nacional você está, ou em que ponto você está sendo alcançado, em que data do mês, ou em que mês do ano você está nos vendo. E vamos para o conteúdo. Eu quero te dar as boas-vindas. Por favor, sinta-se bem. Eu fico feliz em saber que você está aqui nos vendo. Então, vamos lá. Tema de hoje. Vamos falar sobre autodesenvolvimento ou desenvolvimento, autoconhecimento, na verdade, e desenvolvimento pessoal aplicado de forma prática no cotidiano, nos teus relacionamentos. Por que eu estou te falando de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? É evidente que você não vai se desenvolver se você não tem o conhecimento de si próprio. E é justamente por não nos conhecermos tanto quanto deveríamos que às vezes você acaba errando e errando feio nos teus relacionamentos, ou até magoa-se mais do que deveria se sentir magoado e, consequentemente, também magoa as pessoas com quem você se relaciona. E outro dia eu vi, inclusive, uma imagem, e é um post viral, por sinal, onde o assunto, a questão tem alguém abraçando uma outra pessoa e as costas dessa pessoa abraçada está com cicatrizes ainda sangrando. E na legenda dessa publicação dizia que é quase impossível, na atualidade, você encontrar alguém que já não traz feridas profundas na alma. Eu estou sintetizando aqui o que a mensagem, ou que essa publicação viral tenta transmitir, a mensagem que essa publicação tenta nos passar. E pareceu-me um bom insight, pareceu-me uma boa reflexão. Então, é justamente levando em consideração que é quase não, é impossível você refletir autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal, se não através das relações. E a pergunta é, se você tiver que ser honesto com você mesmo, até que ponto os teus relacionamentos são saudáveis? Ou talvez, é só uma sugestão, você esteja desenvolvendo relacionamentos doentios, relacionamentos que, se for devidamente levado em consideração, talvez não façam tão bem quanto os relacionamentos precisam fazer. Afinal de contas, não é à toa que vivemos divididos por classes sociais. Naturalmente, para que você possa identificar-se naturalmente com pessoas que dividem ou compartilham da mesma realidade que você vivencia, tá? Esse é apenas o meu ponto de vista a respeito do assunto. Como a coisa seria ditômica se você tentasse, você pertencendo a uma classe social X, querer relacionar-se, não que eu queira dizer que isso, de forma generalizada, seja necessariamente uma barreira, que pessoas de uma classe social, pessoas de classes sociais distintas não possam compartilhar de pensamentos semelhantes até certo ponto, ou fica impossível ou inviável a convivência. Não é isso que eu quero te dizer. É que fica mais fácil você relacionar-se e conviver-se com pessoas que compartilham da mesma realidade. É apenas esse o meu pensamento, tá? Mas vamos lá. Como aplicar
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal no seu cotidiano, nas tuas relações e como fazer isso de forma mais assertiva. Eu te diria que, justamente pegando como referência essa publicação que, por ser viral, talvez você já tenha se deparado com ela, onde alguém relacionando-se com ou começando um relacionamento com alguém, essas pessoas já trazem traumas, problemas, dificuldades e já enfrentou obstáculo que de alguma forma eles trazem de fato feridas de outros relacionamentos. Como lidar de forma saudável com pessoas que, assim como você também, em alguns aspectos da vida também precisam de tratamento. E eu não quero te dizer com precisar de tratamento que as pessoas tenham uma doença severa com isso. O que eu quero te dizer é que, em maior ou menor proporção, vivenciamos uma realidade onde Cara, eu vou falar aqui num português bem acessível. As doenças emocionais são flagrantes. As pessoas estão extremamente sensíveis. Estamos numa era onde se sofre demais com ansiedade, com depressão e etc. E várias outras. Eu vou usar essa frase aqui. Doenças emocionais. Você sabe muito bem que, mais do que nunca, a geração em que vivemos estão extremamente susceptíveis a essa realidade aqui citada. E como lidar então com pessoas assim como você, que também precisa, ou eu falei pessoas no plural, pessoas que também precisam ser compreendidas. Eu digo assim como você, porque você deveríamos levar em consideração que, como pessoas falíveis, todos igualmente temos potencialidades, temos pontos nos quais somos fortes, somos altamente capazes e temos também suscetibilidades, temos questões para as quais ou com as quais não lidamos tão bem. E, portanto, você pode, inclusive, ajudar pessoas em algum ponto específico e em outros você também precisa ser auxiliado. E aqui entra o que chamamos de empatia, que é tão falado hoje, né? Virou até uma palavrinha clichê, ser empático. E aí as pessoas pregam uma ideia de que é muito a reciprocidade, fala-se muito em reciprocidade. Afinal de contas, o que é reciprocidade? E como tratar ou como conviver de formas saudáveis com pessoas que trazem feridas profundas na alma? Por que eu estou te falando isso? Eu convivi e muito de perto com uma pessoa, pai e filha, onde o relacionamento era extremamente turbulento, por uma série de fatores. Fatores esses que eu não quero nem sequer mencionar aqui. Mas o fato é que, de fato, redundante, né? O ponto é que, de fato, havia razões que, de alguma forma, justificavam a relação turbulenta entre pai e filha. Acontece que, por conta dessas circunstâncias, as quais eu não vou me ater nem mencionar aqui, algumas vezes esse pai, na forma de falar, de verbalizar, por ser uma pessoa de cultura simples, às vezes era meio grosseiro na forma de falar, e o que me fez refletir é que a filha era muito mais grosseira, muito mais hostil, muito mais rude com esse pai. Não que eu queira justificar a forma rude de ser das pessoas, mas talvez ele, por sua, entre aspas, ignorância ou por falta de cultura, por ser uma pessoa analfabeta, por ser uma pessoa com uma capacidade cognitiva bem reduzida, por conta de fatores emocionais, é até justificável a forma dele agir. Mas, levando em consideração eu diria, a geração da filha, a quantidade
eu não diria de cultura, mas o acesso ao aprendizado, por assim dizer, poderia fazê-la com que ela fosse mais tolerante ou menos agressiva com esse pai. O fato é que não sei o porquê e talvez é possível se tirar uma grande lição disso aqui. Ela algumas vezes era de fato extremamente muito arrogante com esse senhor, com seu genitor, e isso algumas vezes fez com que ele literalmente derramasse algumas lágrimas. Mas para concluir essa história, no momento de sua partida, esse senhor, não sei se infelizmente ou felizmente, sinceramente, eu não vou tomar posição, ele faleceu exatamente no colo dessa filha, quando ele tinha diversos outros filhos. E isso, eu acredito que por conta do relacionamento turbulento que existia entre os dois, essa filha, ela sofreu de uma maneira ao ponto de ela tentar, através da ingestão de uma certa medicação, ela tentou tirar a sua própria vida. Em outro momento, ela consumiu álcool, evidentemente na tentativa de aliviar a dor que ela estava sentindo após a partida do pai. E ela passou por uma situação de clara depressão em virtude disso. Mas entenda que algo que deve ser levado em consideração, e eu quero, evidente, compartilhar com você e fazer você refletir a respeito do assunto, é que às vezes nós temos toda uma vida para tentar fazer reparos em nossas relações e às vezes por deixar para amanhã ou talvez por conta do egoísmo, da arrogância, por falta de humildade, não o fazemos enquanto temos tempo o suficiente para fazer. E eu quero acreditar que por ela ser uma pessoa não tão má quanto aparentou em alguns momentos, eu acredito que ela refletiu sim a respeito do assunto. Talvez ela tenha pensado em tratar o pai de uma maneira mais decente, menos grosseira, não fez e depois teve que amargar com essa dor no peito ao ver o pai partindo, morrendo ali em seus braços, e ela não teve tempo o suficiente de fazer esses reparos, de fazer esses consertos que deveriam ser feitos. Tá, como então, de forma assertiva, ser empático? Eu acredito que, sinceramente, eu não acredito que exista um manual de instrução com com passo a passo assertivos para que você realmente consiga alcançar a maturidade o suficiente para dizer assim, não, através desse manual eu consegui o desenvolvimento pessoal que eu precisava para lidar com relações turbulentas de forma, eu diria, serena, com serenidade. Eu acredito piamente e sinceramente e de forma muito honesta que a maturidade ajuda muito nesse processo. Só a maturidade faz com que você comece a pensar na suscetibilidade da vida. Só a maturidade, só o tempo e, é claro, evidentemente também, as experiências às quais somos expostos vai nos trazer alguma reflexão, alguns insights, vai fazer com que analisemos ou reflitamos o quanto somos frágeis. Tudo isso faz com que você, evidentemente, passe por um processo, talvez, de prepotência e arrogância para um pouco mais de humildade. E eu não quero dizer com isso que todas as pessoas experientes no que diz respeito ao número de idade, não quero dizer que todas essas pessoas serão humildes. Existem sim pessoas experientes ou idosas arrogantes, é evidente que existe, mas o que eu quero te dizer é que quanto mais se vive, naturalmente somos expostos a experiências que naturalmente vão fazer ou nos darão a oportunidade de refletirmos um pouco mais no quanto somos frágeis. E o que eu quero te dizer com isso é que
nesse momento aqui eu posso estar falando, me comunicando com você. No momento seguinte, existe uma possibilidade muito grande de eu ter um ataque fulminante e daí não ter, por algumas consequências, a capacidade de voltar a ser o que eu era antes. Eu posso ficar literalmente dependente das pessoas, e eu digo isso porque algumas pessoas passam por, de repente, um problema de infarto ou um acidente vascular cerebral, e isso pode trazer talvez algumas sequelas, e por conta dessas sequelas, essas pessoas deixam de ser autossuficientes e passam a ser dependentes de outra pessoa para locomoção e para atividades básicas. Isso é totalmente comum. Mas, levando em consideração que você, cedo ou tarde, vai chegar a esse ponto, ou pelo menos deveria chegar a um ponto de reflexão, em pensar na fragilidade, na suscetibilidade que é a vida humana, como tratar as pessoas. Já fiz esse questionamento, agora ratifico: como tratar as pessoas que, assim como você, também precisam ser compreendidas. O que eu quero te dizer é o seguinte: vivenciamos uma realidade de tamanha fragilidade que nos magoamos com tudo. E o porquê será? Né? Tudo o que se fala é motivo para rompimento de uma represa ou para um incêndio na comunicação. O que falta realmente para que possamos... e aqui vai... Não sei se você concorda comigo. Se você concorda, deixa aqui embaixo o teu comentário. Se você discorda, da mesma forma, você pode deixar também o teu comentário. Não seria exatamente isso, por conta da arrogância e prepotência que mantemos e da falta de humildade. Eu acredito que a humildade vem naturalmente com a maturidade, não necessariamente nessa ordem, mas eu acredito que há uma probabilidade maior, na verdade, para você se tornar humilde à medida que o tempo passa e você realmente reflita no quanto somos seres falíveis, no quanto somos frágeis, literalmente. Então, o caminho a ser trilhado para que você tenha a verdadeira inteligência emocional, para que você tenha verdadeiro autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, na proporção que isso se reflita na qualidade dos teus relacionamentos. Eu acredito que tudo que eu falei até aqui, para que possamos pontuar, para que você possa realmente ter tudo isso, essa questão de maturidade, resiliência, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu acredito que tudo isso passa assim, primeiro, pelas experiências que até aqui você já vivenciou. Quando você começa a refletir na fragilidade que é a vida humana, quando você entende que talvez você tanto magoa quanto é magoado, quando você trata as pessoas com arrogância ou com um ar de superioridade. Por quê? Quer você queira ou não, ou talvez até de forma inconsciente, isso vai ficar acalentado na tua alma, e talvez isso vai impedir de que você viva de forma plenamente. Quando você viva de forma plena, quando você começa ou chega nessa fase da vida onde você começa a refletir nesses aspectos dos teus relacionamentos, eu acredito seriamente que isso de alguma forma torna o ser humano um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais empático, um pouquinho mais recíproco, de fato, um pouquinho mais propenso a pensar um pouco mais antes de falar aquilo que pensa, porque às vezes, por não refletir ou por responder antes mesmo de tentar compreender do que se trata ou por que alguém te tratou da maneira que te tratou, você precisa ter um tempinho, né? Às vezes somos tão rápidos em responder e às vezes respondemos na mesma altura ou baixamos até o nível da pessoa
que reprovamos talvez o comportamento. Esse assunto ainda não se esgotou, mas já chegamos aqui, eu estou olhando aqui para a tela, já passamos um pouquinho dos 20 minutos, então, portanto, vamos voltar a tratar desse assunto, a nos aprofundarmos um pouquinho mais a respeito do mesmo, mas por hoje eu quero agradecer a você por permanecer com a gente até aqui. Repito, reafirmo, caso você conheça alguém para quem esse conteúdo vai ser útil, compartilhe com essa pessoa. E não vai te custar nada, curte, né? E deixa aqui também o teu comentário e já aproveite também para nos seguir. Se você ficou até aqui, será uma satisfação tê-lo aqui fortalecendo a base sólida de nossa comunidade. Tchau, tchau, até a próxima!